Amados, a gente veio, nas últimas semanas falando nessa série de mensagens chamada série Impacto. E nessa série a gente veio falando então sobre o impacto do evangelista, o impacto do servir. Semana passada, o impacto da igreja. E você viu ali no vídeo que passou ali, junto do vídeo dos avisos, a gente fez aqui um movimento Impacto ontem. Tivemos uma grande ação aqui, servindo a nossa regional. Tem pessoas aqui que serviram ontem aqui? Você está aqui, faz barulho aí, quem serviu ontem com a gente? Aê, glória a Deus, fizemos uma festa aqui à noite também para receber os imigrantes, foi tão especial. E essa noite eu quero falar sobre o impacto da grande comissão, e dentro dessa mensagem quero reforçar 4 princípios que estão ali na grande comissão. O princípio do comissionamento, de como o Senhor nos envia e a importância desse comissionamento. O princípio da autoridade que Deus concede à igreja e a cada crente que é comissionado. O princípio do frutificar dos frutos, como a nossa vida frutifica quando a gente anda nesse comissionamento do Senhor. E o princípio da presença, que debaixo desse comissionamento que Deus nos dá, também Ele nos promete a sua presença e vai nos acompanhar. Então vamos caminhar essa noite nesses 4 princípios, mas antes eu quero dar uma breve introdução, nos lembrando que todo homem foi criado para ser enviado por Deus. Sabia que o ser humano foi criado para ser enviado? Sabe, amados, está ali no cerne da nossa criação. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para nos enviar. Estava no propósito da vontade de Deus desde antes do pecado. Existe algo que a teologia chama de mandato cultural. E o mandato cultural de Deus ao homem trata exatamente de quando Deus criou. A gente vê ali o relato da criação em Gênesis 1. E Deus cria o homem então, e Ele coloca palavras de bênção sobre o homem. E essas palavras de bênção sobre o homem são definidas como mandato cultural, que fala exatamente desses 4 princípios que eu acabei de citar. Você pode abrir a Bíblia comigo aí em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Vamos ler dos versículos 26 ao 28. Gênesis 1. Opa, eu não liguei aqui meu controle, daí não vai mesmo. Gênesis 1, do 26 ao 28, que fala o seguinte: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então a gente viu nesse texto aqui, Deus comissionando o homem, ou seja, enviando o homem ali na criação. A gente vê que Deus lhe conferiu autoridade, falando para que o homem dominasse sobre toda a criação. Ele tinha autoridade então para reinar naquele lugar. Deus está abençoando o homem para que frutifique, multipliquem, frutifiquem. Então há essa bênção na criação, e isso tudo que Deus fez e que Deus ordenou ao homem, ordenou para que o homem andasse na sua presença. Então ali era o propósito inicial e completo de Deus, para que o homem fizesse tudo isso ali na presença de Deus. Aí a gente conhece a história, e um pouco mais à frente acontece o pecado. O homem se afasta da presença de Deus e se afasta desse propósito original que Deus havia desejado ao homem. Mas o próprio Senhor então, Ele começa a se encarregar de restaurar essa vontade dEle. E a gente vai ver então, ao longo da Bíblia, ao longo de todo o texto bíblico, o Senhor inicia uma jornada restaurando esse propósito, que era o propósito lá desde a criação. Então a gente viu ali que Deus fez a chamada do homem e declarando o seu propósito na criação. A gente vê que Deus faz uma chamada de um homem, Abraão. E
Em Gênesis 22:18 fala que a redenção viria através de um povo. Deus então abençoa Abraão, comissiona ele, vai, sai da tua terra, promete, delega autoridade para ele, dizendo que através dele toda a terra, todas as nações seriam benditas, e promete frutos para ele, dizendo que ele seria pai de multidões. E assim, os mesmos 4 princípios estavam sobre a vida de Abraão, porque Deus repousaria e estava com uma aliança com Abraão, e a presença dele acompanharia. A mesma coisa quando Jesus comissiona os 12, quando Jesus envia os 70, até vir ao envio dos crentes na grande comissão, no ID, que é o texto bíblico o qual eu quero embasar aqui hoje, que a gente vai nos debruçar. Então vamos ali mergulhar em Mateus. Pula para sua Bíblia agora de Gênesis 1 lá para Mateus 28. Vamos lá para Mateus 28, para os versículos, vamos ler ali desde o versículo 26. Desculpa, desde o versículo 18, que diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui a gente vê o Senhor nos enviando nesse grande comissionamento, o Senhor nos enviando para ir, para pregar o Evangelho. E aqui Jesus está restaurando essa comissão que Deus havia lhe dado ao homem lá no Éden. Amados, a gente vê a mesma estrutura de comissionamento e os mesmos princípios que estavam lá desde antes do pecado. O Senhor está restaurando aqui na grande comissão agora. Jesus ressurreto, Jesus através da obra da cruz, Ele entrega a sua vida e ressuscita e abre um caminho para que eu e você pudéssemos voltar para o nosso propósito original, para o qual nós fomos criados. E a gente vai vendo então o Senhor restaurar a grande comissão. Amados, nós precisamos entender o seguinte, que o ID, a grande comissão, não é um fardo, não é uma tarefa a qual eu faço de maneira pesada, não é algo que eu me sinto, tenho que ir empurrado para cumprir. Irmãos e irmãs, a grande comissão no ID é um privilégio que a igreja tem. É fruto da obra de Jesus. O Senhor morreu na cruz para nos dar esse presente, para que a gente pudesse voltar a ocupar o nosso lugar, o qual nós havíamos perdido através do pecado. A grande comissão é um privilégio para a igreja que é chamada, é poder para o cristão que se levanta e boas novas ao mundo sedento. Tem uma frase de um autor, de um grande avivalista, que eu gosto muito. Eu vou ler a frase primeiro e depois vou contar a história de quem escreveu a frase, e ela vai fazer ainda mais efeito, mas a frase já é muito boa por si só. Se uma comissão de um rei terrestre é considerada uma honra, como pode uma comissão de um rei celestial ser considerada um sacrifício? E quem disse isso foi David Livingstone. Se você não conhece a história de David Livingstone, eu vou contar rapidamente aqui. Esse homem britânico, ele era um homem muito benquisto no Reino Unido. Ele participava das rodas da realeza, ele tinha muitos dons, muitos talentos, então ele tinha um lugar de sucesso e de status. E ele decide abrir mão de tudo isso para ir evangelizar na África, no continente africano, quando isso não existia, quando ninguém... Ele é considerado o grande primeiro pregador da África. A gente talvez cresceu com as histórias, né, daqueles grandes avivalistas fazendo as grandes cruzadas na África, Billy Graham, Reinhard Bonk. A gente viu aquelas grandes cruzadas cheias de pessoas na África. De fato, esses homens de Deus reconhecem que eles só conseguiram ter esse espaço porque David Livingstone foi primeiro, foi adiante e foi entrando em tribos que jamais tinham ouvido a palavra de Deus e conquistando aquele espaço. Quando ele chega, ele se dedica tanto na obra e ele ama tanto aquele povo africano, que após a sua morte, a corte britânica manda uma comitiva da realeza
para ir recuperar o corpo, para pegar o corpo de David Livingstone e levar para que pudesse ser sepultado com honrarias reais lá em Londres. E quando eles levam o corpo, eles notam algo diferente, que havia um corte com costura no meio do peito dele. E aí eles vão questionar ali os locais do continente africano, perguntando o que aconteceu com ele. E eles falam assim: vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vai ficar enterrado aqui na África, porque o coração dele pertence a esse continente. Do tanto que ele amou aquele povo, do tanto que ele se dedicou para aquele povo entendeu, o coração dele pertence a esse lugar e não deve jamais sair desse lugar. E se você vai a Londres, lá na abadia de Westminster, que é um dos lugares onde acontecem os casamentos reais, onde vários reis do Império Britânico estão sepultados, onde pessoas notórias da história da humanidade estão sepultados lá, como Albert Einstein, por exemplo, está lá sepultado o corpo de David Livingstone. Mas o coração dele foi enterrado em algum lugar da África. Por quê? Porque um dia, por mais que ele entendia que a honra que era ser parte de uma comissão de um rei aqui da terra, no caso dele, do rei britânico, ele jamais poderia considerar a comissão do rei celestial um sacrifício. Irmãos, eu e você jamais podemos considerar o chamado de Deus para irmos pregar o evangelho como se fosse um sacrifício. Isso é loucura. A gente está chegando na época das Olimpíadas, algumas semanas vão começar as Olimpíadas lá em Paris. E imagina só se você fosse convidado para representar o Brasil nas Olimpíadas e você falasse: não, dá muito trabalho. Vocês sabiam que nós temos uma irmã aqui da nossa igreja, uma jovem aqui da Rejovem, aqui da CCC, que está lá em Paris, representando o Brasil nas Olimpíadas? Vocês sabiam disso ou não? Se você não sabia, você vai saber agora. Então, vamos colocar o vídeo. Sou atleta de ginástica artística e estou aqui no ginásio na França, me preparando para ir nas Olimpíadas de Paris 2024. Peço a vocês que estejam orando por toda a equipe feminina e masculina, para que Deus nos abençoe, nos proteja, que dê tudo certo, mas que acima de tudo seja feita a vontade de Deus. A aba tem um propósito muito grande na minha vida e em toda essa minha trajetória nunca foi fácil e eu sei que não vai ser daqui para frente. E eu já quis desistir do esporte que eu tanto amo e do propósito que Deus tem para minha vida, mas Ele sempre esteve ao meu lado e foi isso que me ajudou a continuar, porque eu quero que o mundo conheça Deus através de mim, que o mundo conheça da palavra e do amor dele. Então eu peço que vocês estejam intercedendo por cada menina, por cada menino, que dê tudo certo nessa competição e que o mundo possa conhecer Deus através da gente. E é claro, que vocês estejam torcendo por todas nós. Um grande beijo, família CCC. Tchau! Então eu quero fazer um parênteses aqui na minha palavra. E vamos orar abençoando a Júlia, abençoando toda a equipe. O Jackson e a Fabiana, que são os pais deles, estão aqui. Pode ficar de pé, por favor, para a gente abençoar vocês. Dá uma salva de palmas pela vida deles. Imagina como deve estar o coração, toda a família, coração apertado. Então, vamos estender as nossas mãos, vamos abençoar a vida da Júlia, de toda a equipe da ginástica que está lá representando o Brasil. Pai, nós oramos agora, abençoamos a vida da Júlia, Senhor, declarando a sua mão sobre ela, Senhor. Abençoa ela em cada treinamento, Senhor, em cada preparação, Pai, para que quando ela chegar lá em cada prova, em cada momento, ela se sinta guardada pela sua mão, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoamos toda a equipe ali da ginástica, todos os atletas, toda a comissão técnica, Senhor, para que tudo corra bem, Senhor, para que eles possam se divertir na sua presença, que eles possam testemunhar que a presença de Deus repousou, Senhor. Usa a Júlia, Senhor, para expressar a tua palavra, para expressar o teu amor, para expressar o teu caráter, Senhor. Pai, que todas as nações possam olhar e falar: tem algo diferente naquela brasileira ali. E ela possa falar: tem mesmo, é a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, que ela possa, Senhor, ao dizer sim a essa comissão celestial, Senhor, ela possa ir lá e te representar, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Você tem um motivo a mais para assistir as Olimpíadas esse ano. Glória a Deus. Irmãos, imagina só se quando a Júlia recebeu a convocação dela para ir para as Olimpíadas, ela olhasse e falasse assim: puxa, quer saber? Quantas horas de viagem que até Paris? Que 14, 15 horas? Ah não, é muito cansativo, não vai dar.
Sabe que eu já tinha feito planos, a minha líder já tinha me colocado para eu dar palavra de oferta na minha célula semana que vem, e então eu não vou poder ir, desculpa aí, seleção, chama outra. Faria sentido isso? Não faria sentido algum, mas nós às vezes damos desculpas assim, quando o nosso Rei Celestial nos convoca para irmos levar o Evangelho. Amados, nós não devemos considerar a grande comissão do Senhor como um peso, como uma tarefa, como algo que eu tenho que carregar assim, como um sacrifício. Não, é um privilégio, porque essa grande comissão é um caminho para eu desfrutar e para eu me desenvolver no poder de Deus. Marcos 16:15 fala o seguinte, do 15 ao 17, quando a grande comissão é descrita aqui em Marcos, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Ao nos dar a grande comissão, o Senhor nos promete sinais, maravilhas, poder. Agora, preste atenção que o texto aqui, ele é muito específico, diz que estes sinais seguirão os que creem. Você tem como seguir algo que está parado? O ato de seguir implica que o que está sendo seguido está em movimento. Irmãos, irmãs, às vezes nós não estamos vendo poder na nossa vida enquanto crentes porque nós estamos parados. Mas quando dizemos sim à grande comissão e nos movimentamos, e vamos, e andamos, dizemos sim a essa comissão do Senhor, o poder de Deus, os sinais de Deus nos seguem. E aí nós temos algo para contar, nós temos testemunho a mais para viver. Dizer sim à grande comissão é dizer sim para que o Senhor faça grandes coisas através de nós. Nós queremos ser uma igreja que cada vez mais testemunha do poder. Nós queremos ver as nossas células cada vez mais testemunhando. O pastor Luiz contou aqui na igreja, algumas semanas atrás, o testemunho de uma irmã que fez o simples ato de olhar do outro lado do muro da casa dela, ver a vizinha e convidar ela para um almoço. E esse ato de convidar ao almoço trouxe a família para a igreja, e de repente toda a família foi sendo salva, e começou uma casa de paz, e tudo começou, e muitas pessoas foram salvas. Poder para restauração, poder para mudança de vida, para arrependimento de pecados. Você já parou para pensar que talvez você é um advogado e você tem acesso a pessoas que se consideram tão poderosas, tão cheias de si, mas que tem várias coisas na vida dessa pessoa que estão toda torta, toda errada, e que o milagre da pessoa mais orgulhosa e altiva se quebrantar talvez está a um passo de distância, a um passo de você às vezes fazer uma pergunta, a um passo de você falar: olha, sabia que essa semana eu estava orando e Deus falou comigo? Há um passo talvez de você contar um testemunho dizendo que você estava na presença de Deus de joelho orando e Ele respondeu a sua oração. Às vezes a pessoa mais dura e mais orgulhosa só está esperando o seu movimento do id para se quebrantar e dizer sim para a palavra de Deus. Amados, o Evangelho, ele é boas novas para um mundo sedento. Muitas vezes na nossa cabeça, a gente cria ali uma teoria de que todo mundo está extremamente fechado, que se eu falar do Evangelho para alguém, as pessoas vão me rejeitar, elas vão caçoar de mim, elas não querem saber. E deixa eu falar uma coisa, irmãos, isso é mentira, porque o mundo está sedento, o mundo precisa de Jesus. Até mesmo as pessoas que externamente mais se afastam, mais dizem que são duras, mais dizem que não querem, no final das contas são filhos precisando ser encontrados pelo Pai Celestial. E quando eu digo sim para a grande comissão, quando eu ando nesse comissionamento, eu me permito ser boas novas a esse mundo que está esperando por salvação. Cada passo que eu dou, eu posso levar essa boa notícia
E nós queremos cada dia mais ser essa igreja que se movimenta e representa boas notícias para as pessoas que estão ao nosso redor. Quais são as boas notícias que os seus familiares que ainda não encontraram a Cristo estão precisando? Quais são as boas notícias que os seus vizinhos estão precisando? Quais são as boas notícias que aquela caixa do mercado, que aquele motorista do Uber, quais são as boas notícias que as pessoas que estão ao nosso redor estão precisando? Nós carregamos as melhores boas notícias que uma pessoa pode receber. E como é bom quando a gente se movimenta e a gente vê a resposta, o retorno dessas boas notícias. Vamos colocar o vídeo, por favor, do pessoal lá do sertão, que esse é um bom exemplo de como nós podemos expressar e ser boas notícias para aqueles que estão sedentos. Ah, que legal, você está aí. Gente, nós estamos aqui em Cerro Corá, fazendo esse projeto missionário. Já é o 7º projeto que nós estamos implantando no sertão. Na verdade, nós estamos implantando igrejas com o propósito de realmente de ganhar almas para Cristo, né? Nós queremos agradecer a vocês da CCC que têm contribuído, têm sido generosos com esse projeto maravilhoso, né? Que nós temos a certeza que aqui é a expansão do reino de Deus. Esse ano nós estamos construindo 200 metros quadrados. Vocês fazem parte desse projeto conosco. Nós viemos aqui com uma equipe maravilhosa, de onde vem missionários de todo o Brasil aqui. Todas as pessoas estão aqui doando o seu tempo. Talvez você não teve a oportunidade ainda de vir para o sertão, doar o seu tempo, mas os seus recursos podem vir aqui nos ajudar. Contamos sempre com vocês. Muito obrigado, gente amada. Dinho, ó, quem está aqui, Dinho? Vem cá, Dinho, falar um pouco do seu trabalho aqui que você está fazendo conosco aqui. Oi, Lidenor. Olá, CCC. Estamos aqui em mais um projeto no Rio Grande do Norte, a 200 quilômetros da capital, em Cerro Corá, no sertão do Seridó, onde nós estamos edificando uma igreja para a salvação de vidas e estamos falando com vocês que não pode estar aqui, podendo ofertar com essa obra para nos ajudar a terminar mais esse templo. Contamos com as orações de vocês e as ofertas de vocês. Um grande abraço a todos. Eu quero agradecer a todos os participantes da Festa das Nações, da comunidade cristã de Curitiba, que tem nos abençoado com uma oferta muito significativa neste ano de 2024, e por conta desta ajuda nós estamos debaixo deste prédio, da 7ª Comunidade da Família no Sertão do Seridó. Muito obrigado, CCC, muito obrigado, Pastor Luiz, toda a sua equipe e a CCC. Muito obrigado! Aleluia! Olha como o ID é uma boa nova para o sedento. Amados, porque, olha só, as ofertas da Festa das Nações, a gente estava algumas semanas atrás ali, montando aquelas barraquinhas, vendendo as comidas típicas, estava uma bagunça santa lá. Quem passou pela Festa das Nações esse ano? E olha só, tudo aquilo que a gente reverteu ali foi como oferta para uma igreja ser construída. Irmãos que se moveram no ID, estava lá o Lidenor, o Dinho. Eu nem sabia, Dinho, que dava para soldar na chuva. Talvez não deveria, né? Mas é o que tinha para o dia, né? Mas estava lá soldando debaixo da chuva. E a igreja está se movimentando. Isso é boa notícia, é um ponto de salvação. É um lugar onde pessoas vão ser salvas, onde casas vão ser restauradas, onde famílias vão encontrar esperança. Tudo isso por quê? Porque a igreja disse sim ao ID. Mas eu me lembro que hoje a gente teve o privilégio de mandar lá, acho que foram 25 mil reais que a gente mandou da Festa das Nações como oferta lá para a construção daquela igreja no sertão do Seridó. Mas eu me lembro da primeira Festa das Nações que nós fizemos. Era apenas uma festa para que pré-adolescentes convidassem seus amigos para vir para a igreja. Vamos fazer uma festa para que vocês possam convidar os seus amigos da escola para vir à igreja? Vamos, que festa que a gente vai fazer? Puxa, se a gente fizesse uma festa de países... vamos fazer uma festa com países, com comida típica, vamos fazer, fizemos aqui, foi aqui dentro da parte dos fundos da igreja, numa sexta-feira à noite, os pais se movimentaram ali, daqueles cerca, sei lá, de 30, 40 pré-adolescentes, fizeram as comidas, fizeram as barraquinhas, venderam e tudo mais, mandamos alguma oferta para alguns missionários, é algo pequeno.
Mas conforme a gente vai sendo fiel no ID, vai dando os passos do que vai acontecendo, o próprio Senhor vai providenciando os recursos e de repente a gente está lá tocando algo muito maior, fazendo algo muito maior. Enquanto no mundo dizem que pré-adolescentes são Nutella e não sabem fazer nada hoje em dia, não sabem nem empinar pipa, aqui na igreja os nossos pré-adolescentes estão construindo igreja no sertão. Estão se movimentando. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E amados, quando nós nos movemos então na grande comissão, a gente diz sim para esse comissionamento. A palavra de Deus nos ensina, Mateus 28, 18, o próprio Senhor, Ele prometeu dizendo, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembra que lá em Gênesis 1, o Senhor tinha delegado autoridade para o homem. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todos os animais. Então Deus tinha delegado essa autoridade ao homem. O homem perdeu essa autoridade ao pecar. Jesus morre na cruz e ressuscita. Ele resgata essa autoridade. Ele diz, olha, toda essa autoridade me foi dada. Portanto, vão, ide, pregai o evangelho. E nós vamos agora na autoridade de Cristo. O nome qual a gente prega, o nome qual a gente batiza é o nome de Jesus, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, amados irmãos, existe uma porção de autoridade para a igreja que prega o evangelho. Existe uma autoridade diferenciada. A autoridade de uma igreja local não é medida pela sua influência política, pelo status social dos seus membros mais abastados, ou pela tradição religiosa da sua denominação, mas sim no quanto tem sido fiel em cumprir a vontade de Deus. E nós precisamos ser fiéis em cumprir a vontade de Deus, porque ao fazermos isso, nós vamos andar nessa autoridade. Nós seremos reconhecidos, não reconhecidos de um aspecto de status, mas seremos reconhecidos por aqueles que moram ao nosso lado, por aqueles que vivem ao nosso redor, dizendo, nós reconhecemos essa igreja, porque lá acontecem milagres. Eu reconheço essa igreja porque eu sei, eu tenho um parente que estava doente, foi lá e foi curado. Eu sei porque quando a minha irmã estava em necessidade, o pessoal da igreja veio aqui e atendeu. Eu sei porque quando todos os meus recursos naturais não eram capazes de resolver a minha situação emocional, foi um amigo do trabalho daquela igreja que veio me ouvir e orar comigo e me abençoar. É isso que vai nos conferir autoridade, é isso que vai te conferir autoridade quanto cristão. A W. Tozer fala o seguinte, que o verdadeiro cristão é aquele que não só aceita a autoridade de Cristo em sua vida, mas também age sob essa autoridade. Irmãos, muitas vezes nós entendemos racionalmente, nós lemos, nós aprendemos na letra do papel de que o Senhor nos concedeu autoridade, nos concedeu autoridade para expulsar demônios, nos concedeu autoridade para curar, nos concedeu autoridade para pregar. Nós sabemos disso, nós aprendemos disso no ICCC. Nós ouvimos as pregações a respeito disso, porém, nós não podemos dizer que nós temos essa autoridade até lançarmos mão dela. Amados, a sua autoridade enquanto filho de Deus será comprovada a cada passo que você der de acordo com essa autoridade. Fale de Jesus para suas amigas, fale de Jesus para os seus vizinhos. Você ouviu alguém ali na fila do mercado de sentido? Eu estava na fila do Boni, estava com pressa, estava rápido. Mas a pessoa da minha frente começou a falar ali de necessidades, começou a falar de algumas dificuldades. Eu não me aguentei, eu bati e falei, olha, mas você sabe que que essa situação tem solução, né? Ele, puxa, não é, tá bem difícil, tá bem complicado. Amado, essa situação tem solução, Deus pode te ajudar. A pessoa deu uma desarmada, eu disse, deixa eu orar com você rapidinho. Esses dias eu encontrei a Renata aqui da igreja, no Boni também. Eu sempre encontro gente da igreja do Boni. É do lado da minha casa, sempre estou por lá. Na verdade é o seguinte, se eu estou no Boni e alguém começa... O Boni não me pagou por essa mensagem, tá bom? Mas eu estou no Boni, alguém começa a me olhar muito, eu vou e cumprimento. O detalhe pergunta, conhece? Eu falei, não, mas a pessoa está me olhando, vai que é da igreja.
Não quero correr risco de a pessoa achar que sou mal educado. E aí ela falou, daí ela estava com o filho dela, e eu perguntei, e aí, tá tudo bem? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Tô com dor de cabeça. Eu falei, posso orar por você? Deixa eu orar por você. Dele, tá bom. Aí eu orei com ele ali na fileira do leite. Orei com ele e tudo mais. E ela veio esses dias falar comigo, puxa, pastor, ele sempre se lembra que aquele dia você orou com ele e a dor de cabeça dele passou. A minha autoridade enquanto pastor de crianças, ela não é reforçada pelo título qual eu possuo, mas por momentos que eu faço como isso, eu vou lá e oro por uma criança, eu ando nessa autoridade, eu dou um passo no ID, é isso que me dá autoridade. Homens se apoiam no título humano. Nós somos nascidos de novo, nós somos homens espirituais, nós vamos andar no título espiritual, no movimento espiritual. Tem muitas pessoas que têm títulos de homens, mas tantas necessidades. Marga, eu sinto uma palavra para você. Eu sinto que você que tem acesso a pessoas, né, que têm títulos humanos, títulos de autoridade humana, mas pessoas que são tão quebradas, e eu vejo o Senhor te conferindo um novo nível de autoridade espiritual, e eu sinto também um discernimento, você cruzando com pessoas e você entendendo, essa pessoa está com essa necessidade, e você vai ir até ela, e Deus vai te dar essa autoridade, e você vai ir até ela, e você fala, puxa, eu preciso falar com você. E você vai falar com essas pessoas, e essas pessoas vão ser quebrantadas, vão ser tocadas, pessoas que no seu exterior até precisam se afastar da palavra de Deus para ganhar os votos que precisam, mas ela vai ter que se render à presença de Deus, e você vai andar nessa autoridade, o Senhor vai te dar encontros divinos, encontros celestiais, e você vai andar nessa autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos, amados, andar nessa autoridade. Talvez você trabalha num lugar, e naquele lugar que você trabalha, você é o menor em autoridade humana, mas você vai ser reconhecido na autoridade espiritual. Esses dias eu fui pregar lá na Federal, lá no prédio histórico da Federal. Eu entrei lá, alguns alunos que fazem direito lá e fazem um trabalho evangelístico me convidaram, eu estive lá com eles, e quando eu cheguei lá, cheguei um pouco mais cedo, sentei ali numa lanchonetinha que tinha, enquanto estava me preparando, e eu vi umas mulheres da limpeza, preparando o lugar onde ia ser a nossa reunião. E aí os alunos se reuniram, convidaram seus amigos para vir, e aquelas mulheres da limpeza, elas são crentes. A equipe colocada lá, toda era uma equipe de crentes. Então olha como Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Lá no prédio histórico da Federal, onde tem os cursos de direito, filosofia, aqueles cursos que tentam negar a existência de Deus, o Senhor coloca lá uma equipe de pessoas para trabalhar, que são todas crentes, estão limpando as salas, preparando as salas, orando em línguas. E são pentecostal as tiazinhas. Estão orando, estão levando a presença de Deus. Quando a gente chega ali para fazer aquele evangelismo, o ambiente espiritual estava preparado, e eu falei, essas mulheres aqui, elas têm autoridade espiritual nesse lugar. O inimigo, ele está indo atrás dos professores, achando que o intelecto deles é autoridade naquele lugar, mas eles não sabem quem é autoridade nesse lugar, é essa equipe da limpeza aqui. Quando elas entram, o ambiente é transformado, e eu consegui reconhecer a autoridade espiritual daquelas mulheres naquele lugar. Amados, nós precisamos andar na autoridade espiritual que o Senhor nos delega, e quando nós dizemos sim ao ID, essa autoridade ela é reforçada. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão. Quando eu deixo de ir, eu estou negando essa autoridade delegada de Cristo. Eu estou abrindo mão de andar nessa autoridade. Vamos andar nessa autoridade. Quando nós andamos nessa autoridade, nós vamos ver os frutos que colheremos. Porque assim era uma promessa lá em Gênesis 1:28, frutificai, multiplicai, enchei a terra. E essa é uma promessa lá de Mateus 28:19. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Atender a grande comissão nos levará a ser uma igreja frutífera. E eu tenho uma boa notícia para dar à igreja: nós já somos uma igreja frutífera. Nós já somos. A gente pode ver, por exemplo, ali no vídeo do Atos 29, a gente pode ver no vídeo ali do Impacto, no vídeo da Júlia, olha quantos frutos o Senhor tem nos dado, mas a gente tem tantos testemunhos para dar nas nossas células, por exemplo.
Os pastores Francisco e Mari trouxeram no último planejamento uma ideia ali de a gente ter um encontro com Deus a mais no ano de 2024. E aí, quando eu vi essa ideia, eu pensei, cara, não tem como fazer 3 encontros com Deus. Porque eu não vou ter gente para mandar em 3 encontros com Deus. 2 encontros com Deus, a gente já está dominado, mas colocar um encontro a mais, eu vou ter que tirar pessoas do encontro de lá, de cá, vai ficar 3 encontros mais vazios. E eu comecei a lutar no meu coração com isso, até eu entender, não, calma, isso daqui não é uma ideia humana, isso aqui veio do coração de Deus. O Senhor está dando essa ideia, e eu preciso ir, eu não posso andar pelo medo. Eu falei, não, Senhor, vamos lá. Vai ter um encontro com Deus a mais, e o Senhor vai mandar as pessoas. Então nós começamos a nos movimentar com as nossas células, vamos ganhar mais pessoas para Jesus, vamos pregar mais o Evangelho. Então nós tivemos um encontro com Deus no começo do ano, que a gente sempre teve, e a gente vai ter um encontro com Deus agora de julho, que a gente não tinha. E irmãos, dos jovens, esse encontro com Deus de julho, que eu achei que esse encontro com Deus mais vazio da história, está apontando para ser o nosso encontro com Deus com mais jovens nos últimos anos. Uma matemática não faz sentido, uma matemática que não entra na minha cabeça, mas quando nós nos movimentamos e dizemos sim para o ID, nós vemos a bênção de Deus nos levando a frutificar. Amado, talvez você é um líder de célula e você pensa, não pastor, eu não posso pregar na minha célula porque não tem discipulador aqui, se chegar um monte de gente nova não vai ter quem vai discipular. Deixa eu te falar, irmão, vai e prega, manda o pessoal trazer as visitas, e da mesma medida que vierem as visitas, o Senhor vai trazer os discipuladores. O Senhor, Ele providencia, porque Ele quer nos ver frutificando. A gente olha e pensa muitas vezes no frutificar, no ir de fazer discípulos de todas as nações, e a gente precisa ter um cuidado, porque às vezes, ao ouvir esse texto, isso pode nos empurrar para um lugar de comodismo, pensando o seguinte, puxa, mas eu não tenho chamado para as nações, eu não tenho chamado para ir para longe, eu não tenho chamado para ser enviado, eu não tenho chamado para ir soldar na chuva igual o Dinho, nem a coragem, eu não tenho a habilidade de ir lá construir uma igreja, então o ID não é para mim, eu posso ficar aqui de boa. Mas um autor chamado John Stott, ele escreve o seguinte: nós devemos ser globais em nossa perspectiva e locais em nosso evangelismo. Então, na mesma medida que nós temos uma visão global de tocar, de abençoar, nós precisamos entender que cada um tem o seu papel. O próprio Paulo ensinava isso. Ele escreve aos romanos dizendo que ele estava pedindo aos romanos que o apoiassem e desse suporte financeiro em orações para que Paulo fosse à Espanha. Enquanto ele tinha esse papel de entrar no navio, de ir para outros países, de ir para outras cidades, e iniciar novas igrejas, os próprios romanos ficavam em Roma evangelizando outros romanos para que se convertessem. Então, da mesma maneira, e em paralelo às nossas missões que a gente faz, de tocar, de construir, de fazer novos projetos, eu e você, aqui onde estamos, não podemos nos abster do nosso papel de frutificar localmente. Existem adolescentes que só os adolescentes dessa casa vão salvar. Existem colegas de trabalho que a melhor pregação do pastor Luiz não será capaz de tocar a vida daquela pessoa. Mas você, se atentando que naquela semana ela está diferente do que ele estava nas últimas semanas, e indo dar o passo do ID e falar, olha, eu tenho percebido que você está diferente, e eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra de ânimo, vai trazer os frutos que os pastores, os missionários, aqueles que estão indo, não poderiam colher esses frutos. Nós precisamos olhar localmente no nosso evangelismo. E eu tenho mais boas notícias, nós já temos olhado. Glória a Deus, porque nós somos uma igreja que evangeliza. Nós temos um alvo como Ministério de Evangelismo, por exemplo. Nós temos um alvo de evangelizar pessoalmente aqui na nossa região.
Nós, até semana passada, já tínhamos alcançado 765 pessoas que nós evangelizamos de forma pessoal. Aí essa semana, com a nossa ação de casa em casa, e mais as quase 200 pessoas que passaram aqui na nossa ação de impacto ontem à tarde, nós chegamos a quase 1.000 pessoas, 990 pessoas tocadas pessoalmente. E o nosso alvo para esse ano é, durante 2024, nós tocarmos cerca de 2.000 pessoas pessoalmente evangelizando aqui na nossa região. Nós precisamos colher esses frutos, nós precisamos sonhar com esses frutos, por quê? Porque são frutos que o Senhor quer que nós toquemos. Vamos tocar de forma pessoal, vamos tocar com o nosso testemunho. Porque Atos 1:8 nos ensina: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, tem aqueles que vão ser testemunha nos confins do mundo, tem aqueles que vão ser testemunha em outra cidade, mas tem aqueles que vão ser testemunha no seu bairro, na sua região. E ser testemunha fala de eu ter histórias vivas, as quais eu estou participando. Amados, preste atenção. Jesus aqui não está nos chamando a sermos seus advogados. Ele está nos chamando a sermos suas testemunhas. Existe uma diferença. Ele, ao escolher o contexto jurídico, ele toma o cuidado de usar o termo testemunha e não advogado. Por quê? Porque o advogado é uma pessoa que, baseado no seu intelecto, no que ele estudou, no que ele leu, no seu conhecimento teórico, ele formula uma tese para defender um ponto de vista. A testemunha apresenta fatos as quais ela viu pessoalmente ou ela mesma experimentou. É esse o tipo de cristão, essa é a igreja que nós vamos levantar, testemunhas do poder de Deus. Então agora vamos em todo o contexto que a gente vem construído, a ideia que a gente vem construído. Eu me movimento e quando eu vou, os sinais me seguirão. Quando eu tomo o passo de pregar, o poder, o sinal me segue. Eu vejo o sinal, eu testemunho sobre isso, eu tenho do que falar para o próximo. Então, quando eu tenho um parente, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, um chefe, um empregado, alguém para que o Senhor coloca no meu coração para que eu compartilhe do evangelho, eu não vou falar apenas de uma teoria. Eu vou olhar para a necessidade daquela pessoa e eu posso falar: olha, eu tenho um testemunho para te contar. O Senhor restaurou a minha família. Eu achei que eu estava vazio, eu achei que eu estava sozinho, mas de repente o Senhor me presenteou com uma linda família. E você tem um testemunho para compartilhar. Testemunho daquilo que você está vendo, testemunho daquilo que você está vivendo, testemunho da sua experiência, testemunho sobre os problemas da sua vida que foram solucionados, testemunho das circunstâncias as quais você enfrentou e viu uma capacitação do Senhor, testemunho das crises das quais Deus te salvou. Situações diferentes vão pedir testemunhos diferentes. O importante é quanto mais nos movimentamos, mais os sinais nos seguirão e mais testemunhas de poder nós seremos. E nós precisamos ser essas testemunhas do poder. E por fim, amados, para encerrar essa noite, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Cumprir a grande comissão nos leva a experimentar um novo nível mais profundo da presença de Deus. Irmãos, há uma graça especial em cultos onde tem pessoas sendo salvas. Há uma graça especial onde o doente é curado, onde o incrédulo restaura a sua fé, onde o viciado encontra libertação, onde o adúltero pede perdão e volta para sua esposa e para os seus filhos. Onde o doente espiritual e emocional é curado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A presença de Deus é liberada com generosidade quando a igreja se torna um ambiente para aqueles que Ele veio salvar. Eu fico muito impactado imaginando como foi aquele culto, onde Jesus estava pregando, e de repente, alguém começa a fazer um buraco no teto, e descem um doente diante dele, e ele põe as mãos sobre aquele homem, e aquele paralítico anda, e fica de pé na frente de todos.
Imagina só o ambiente desse culto, o ambiente de poder, o ambiente da presença. É essa presença que eu e você queremos. Quem aqui já veio num culto de volta de encontro com Deus? É maravilhoso ou não é? Por quê? Porque é um ambiente que está mostrando aquele multidão de pessoas que foram transformadas, que foram salvas, que foram curadas, que foram libertas. E esse ambiente dos milagres e do poder de Deus, ele é contagiante. A gente viu ali que dia 22 de julho as células vão voltar. Abra suas mãos no seu lugar. Quero declarar algo sobre todas as células. Dia 22 de julho as células vão voltar. E nós queremos declarar um ambiente da presença de Deus de forma sobrenatural sobre cada célula. Cada célula se enchendo da graça de Deus. Cada casa se enchendo da graça de Deus. Eu vejo em nome de Jesus as células voltando com visitas. E as visitas chegando. E os testemunhos acontecendo. E cada vez mais o poder de Deus se movimentando. E a gente podendo testemunhar que o Senhor está fazendo grandes coisas em nosso meio, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Existe uma frase aqui com a qual eu quero encerrar. Ele está conosco até a consumação dos séculos. E William Carey, ele escreveu o seguinte: esperem grandes coisas de Deus e tentem grandes coisas para Deus. Quantos podem declarar que você tem um Deus grande? Então vamos tentar grandes coisas para Deus? Quantos podem testemunhar que o seu Deus, ele é poderoso? Então vamos tentar grandes coisas para Deus? Amados, quando tentamos grandes coisas para Deus, colecionamos grandes testemunhos, teremos grandes frutos e poderemos celebrar de uma forma grandiosa. Eu creio que essa noite o Senhor está convidando alguns de vocês para que você dê um novo passo na grande comissão, para que você não se sinta mais confortável enquanto você não viver a grande comissão. Existem pessoas aqui que talvez você nem se enxergava com um perfil de alguém evangelista. Mas, amados, não se trata do seu perfil, se trata do poder de Deus. Não se trata do que você acha que é ou não é capaz. Se trata do que o seu Deus é capaz de fazer através de você. Eu quero passar um último vídeo aqui, antes da gente encerrar, apresentando um pouco das nossas ações de evangelismo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a ação de evangelismo Pergunta do Milagre. Essa ação consiste em abordar pessoas e fazer uma pergunta de impacto. Essa é uma forma de acessar as necessidades e acessar o coração dessas pessoas. Essa ação acontece todo segundo sábado do mês. Você é muito bem-vindo, independente da sua idade. Nós estamos esperando por você. Deus abençoe. Nós somos o Ministério Cura nas Ruas e nós gostaríamos de te convidar a participar de algo muito significativo. Aqui nós, diretamente e indiretamente, nós tocamos pessoas e levamos o nome de Deus. Aqui pessoas têm respostas de oração, aqui pessoas são curadas emocionalmente, fisicamente, e aqui nós podemos ser um instrumento de alta precisão de Deus. Então eu gostaria de te convidar a você a ousar a viver o sobrenatural de Deus. Isso daqui é para você que está buscando viver coisas extraordinárias, você que tem orado e tem pedido mais de Deus. Esse é o lugar onde você vai fazer orações simples e Deus vai responder com orações poderosas. E Ele quer te usar e nós queremos te convidar a todo quarto sábado do mês a estar aqui conosco, às 10 horas da manhã até às 11h45. Venha ser resposta de oração para alguém. E gostaria de convidar você a participar conosco do movimento evangelístico Porta das Baladas. Ele acontece sempre no terceiro sábado do mês e nós vamos literalmente à porta das baladas, carregando mesmo a bandeira de amor e esperança para aqueles que realmente precisam. Então vem com a gente e saiba mais. Você já pensou em ser um evangelista nas nossas ações de rua? Nós visitamos hospitais, vamos em parques, batemos de porta em porta e, claro, abordamos as pessoas nas ruas. Desta forma, levando a mudança a muitas pessoas através de uma oração ou uma palavra de acolhimento, levando Cristo a cada uma delas. Nós nos reunimos todo primeiro sábado do mês. Venha participar. Agora você já conhece
todas as ações de evangelismo aqui da CCC que acontecem todos os meses. E você está convidado a fazer parte disso também, se você queima para ver vidas transformadas e salvas. Então, nesse final de semana, nós vamos ter uma feira de evangelismo, onde você vai poder se inteirar melhor desses ministérios, inclusive se inscrever para participar também. Então não perca, no final de semana, aqui na Linha Verde, você vai ter essa oportunidade. Deus te abençoe. É isso. Então todos aqui, você recebeu na entrada esse folder que fala ali, explica todas as nossas ações de evangelismo. E você vai poder, se você quiser, ao final do culto, a gente tem umas mesas na nossa sala de oração, que você pode tirar dúvidas, conversar sobre as ações de evangelismo, sobre o nosso campo social. E todos aqui você pode fazer parte, se inscrever. Pode se inscrever através do QR Code de uma forma digital, ou se você preferir, escrevendo aqui os seus dados nessa folha, destacando e colocando em um dos nossos gasofiláceos. Amados, eu gostaria de convidar a todos, nós queremos ser generosos com você. Nós queremos ser tão generosos que queremos te dar a oportunidade de você ser parte disso, não reter essa porção só pra gente. Você pode ter visto ali que a maior parte das pessoas que fazem parte dessas ações de evangelismo hoje são jovens. Mas, amados, eu não consegui encontrar nenhum texto bíblico que fale que a grande comissão é só para os jovens. Eu não consegui encontrar nenhuma base bíblica que diga que o ID do Senhor é para alguma faixa etária específica. Pelo contrário, amados, é para todos nós. E nós queremos ver cada vez mais os adultos envolvidos no evangelismo. Eu fiquei tão feliz ontem porque a maior parte dos nossos voluntários das ações de ontem foram adultos. Hoje de manhã, ao final do culto, o irmão Paulo, que serve com a gente aqui na recepção, ele me procurou e falou: pastor, é o seguinte, o Senhor falou comigo, tocou no meu coração. Eu acho que eu não tenho nada o perfil, mas eu sei que Deus está falando comigo. E eu me inscrevi para o Porta das Baladas. Então eu quero ir junto agora. Eu não sei nem o que eu vou fazer lá. Eu falei: o Espírito Santo sabe o que você vai fazer lá, e eu tenho certeza que você vai ser usado lá, seja para apoiar, para dar segurança, para interceder, ou às vezes para ser uma figura de pai para um jovem que está saindo da balada, que foi encher a cara porque brigou em casa com a sua família, sei lá, mas o Senhor vai te usar. Então, amados, nós queremos te dar a oportunidade de você se mover no evangelismo, no ID. Então, ao final, pega esse folder, passa lá na mesa. E hoje ainda, ao final do culto aqui, na hora de encerrar, nós gostaríamos de orar, abençoando você que durante essa palavra você está sentindo algo tocando, se movendo no seu coração, dizendo: eu quero cumprir, eu quero andar nesse grande comissionamento que o Senhor nos chama, eu quero andar nessa autoridade que Jesus nos delega, eu quero viver os frutos que Ele nos promete, e eu quero resgatar essa presença que há quando a gente se move no evangelismo. Se você quer isso, a gente vai orar com você aqui no final.